Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Incentivo à cadeia leiteira. O governo do estado cria a comissão para celebrar o processo de regularização das queijarias em Sergipe que ainda não possuem o selo de inspeção para a comercialização dos produtos. Risicultura em alerta. Produtores de arroz de perímetro irrigado da região do Baixo São Francisco contabilizam prejuízos de mais de R$1 milhão provocados pelo alagamento dos lotes após as fortes chuvas que caíram na região. Prevenção à saúde animal. Nossos repórteres foram conhecer os cuidados nutricionais e de manejo sanitário que devem ser tomados para evitar a cólica equina entre os chamados cavalos atletas. E ainda, a gente traz os detalhes da terceira etapa do defeso do caranguejo Sá, que tem início programado para os próximos dias no estado. Estes são alguns dos assuntos desta edição. Então fique com a gente, o Sergipe Rural começou! Parceiro do homem do campo e sempre atento ao desenvolvimento da cadeia leiteira sergipana, o governo do estado não mede esforços para garantir o desenvolvimento do setor. E uma das prioridades é trazer para a legalidade os pequenos produtores que fabricam queijos e derivados. E o exemplo disso é a força-tarefa montada para acelerar o processo de regularização das queijarias, que ainda não possuem um selo de inspeção. A pedido do governador do estado, Belivaldo Chagas, foi montada uma comissão para acelerar as ações junto aos órgãos. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique estiveram em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do estado, para acompanhar o início dos trabalhos. O consumo de queijo e outros derivados do leite faz movimentar dezenas de queijarias da nossa bacia leiteira. Muitas dessas queijarias são artesanais e funcionam de forma irregular. Só em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, estima-se que existam mais de 60 queijarias sem selo de inspeção. A pedido do governador Belivaldo Chagas, foi criada uma comissão para acelerar o processo de regularização, envolvendo representantes da ADEMA, da Indagro, Secretaria da Agricultura Municipal e Estadual e das queijarias que estão buscando regularização. Precisamos se regularizar, abrir mercado, porque viver na informalidade não vale a pena. O desejo de expansão é justamente agregar valor, você abranger mercado, e ter outras oportunidades de crescer. Tem que sair desse mercado informal e procurar melhorias para o laticínio, conseguir um comércio melhor, vender diretamente e sair dessa irregularização. O governo do estado buscou levar ainda mais desenvolvimento para a cadeia produtiva do leite e derivados, especialmente aqueles fabricados por pequenos produtores. O movimento para acelerar a regulamentação das queijarias não é de agora. A iniciativa tinha o objetivo de fazer com que o pequeno produtor deixasse a clandestinidade e passasse a ter o tão esperado selo de qualidade. Buscar o seu selo de inspeção e buscar outros mercados, Em momentos de crise que nós estamos vivenciando do leite agora, se eles tivessem outro mercado para vender, com certeza, essa situação do leite em Sergipe estaria diferente. Então é mais uma ação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em apoiar esses empresários, que já é uma realidade, isso já existe hoje, eles geram milhares de empregos e a economia hoje do Alto Sertão precisa dessa cadeia, porque não tem leite sem fábrica e não tem fábrica sem leite. Então isso é uma cadeia constante e eles estão aqui buscando realmente essa regularização. Esperamos que o estado possa abraçar essa causa mais uma vez e tocar para frente. O processo de regulamentação atende queijarias de pequeno porte, com até 250 metros quadrados de espaço físico, e o processamento de até 2.000 litros de leite por dia. Na época, mais de 100 fábricas de laticínios não possuíam selo de inspeção. Há uma legislação que favorece a produção artesanal, com menos burocracia, a isenção de CMS e o esforço constante do poder público em garantir a boa qualidade dos derivados de leite, seja através de fiscalizações, cursos ou orientações. Auxiliar esse pessoal
no tocante a essa regularização, porque a gente quer tirar eles da informalidade e levar para a formalidade, né? Então é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto e que agora, depois de 5, 6 anos, a gente realmente está obtendo esses frutos. Já algumas indústrias já estão se regularizando junto à Indago, pegando o selo de inspeção estadual, que é esse o objetivo da nossa reunião hoje aqui. A ADEMA esclareceu as dúvidas dos presentes sobre a licença ambiental e falou sobre a celeridade que o órgão tem trabalhado para conceder as licenças. Glória, ela está um passo à frente do pessoal dos outros municípios, porque ela se reuniu, né, e se formalizou como associação. Isso aí facilita a nossa interação com um grupo de empreendedores. Com isso facilita nosso contato, facilita a interação e com isso consegue mais agilidade no licenciamento. Então, se você tiver a oportunidade de se regularizar, se regularize. Você vai estar atendendo todos os requisitos para poder colocar seu produto no mercado. O evento funcionou como uma espécie de tira-dúvidas com todos os órgãos envolvidos no processo de licenciamento, tanto na teoria quanto aqui, na prática, na queijaria. Na visita dos técnicos ao laticínio Ouro Bom, que está no processo de regularização, o representante apresentou as adequações que estão sendo realizadas. Estou na parte de reforma do laticínio. Já construí várias coisas lá. Questão de lagoas, na parte interna do laticínio já está bem adiantada. Está faltando poucas coisas. Eu acredito que com uns 3 meses a gente consegue finalizar. E do Alto Sertão, a gente vai agora à região do Baixo São Francisco, onde os risicultores estão apreensivos com a quebra de parte da safra do arroz. É que as fortes chuvas que atingiram a região prejudicaram as plantações já quase no período da colheita. Os lotes que ficam no perímetro irrigado Betume, em Neópolis, já registram 5% de perdas e prejuízos, que podem passar de R$1 milhão. Veja na reportagem. Pelas ruas que ligam os lotes do perímetro irrigado Betume, ainda há muita lama acumulada nas poças que ainda não secaram devido às fortes chuvas que caíram principalmente no final de dezembro. A colheita está dificultada. Estrada, acesso ruim, os terrenos até os lotes de arroz está ruim de cortar também. E o prejuízo aqui tá grande. É preciso cuidado e paciência para trafegar pelo local. A região acumulou mais de 150 milímetros de precipitações ocorridas em curtos espaços de tempo, índice muito acima do habitual nessa época do ano. Antes era normal, a gente conseguia colher bem os arroz, transportar, mas esse ano está difícil. Mesmo com o tempo ensolarado, o solo ainda está encharcado, o que inviabiliza a entrada das colheitadeiras. As chuvas e ventos fortes fizeram o arroz tombar e a perda de grãos foi inevitável. Olha, em pouco mais de 6 anos do programa Sergipe Rural, a gente nunca presenciou uma perda como essa. Ézio é técnico agrícola aqui do Betume. E, Ézio, o que significa isso? A gente já tinha visto uma perda tão grande quanto essa? Olha, dentro desses 10 anos, nós nunca vimos uma situação igual. Hoje o produtor investiu todo o seu recurso nessa safra agora para poder vir a próxima safra, né, com mais intensidade, mas infelizmente tivemos no período de 24 a 25 uma situação muito gravíssima. Coisas que nunca aconteceram com o nosso perímetro, que foi uma precipitação de 180 milímetros, coisas que muito acima da nossa média. Então isso ocasionou o acamamento da cultura e, para piorar a situação, as chuvas intensas, certo? Fez com que toda a produção fosse afetada. A queda na produção foi minimizada pelo aumento da área plantada. Mas além da perda da safra, o preço do arroz está baixo, o que está deixando os risicultores descontentes. O preço baixo, né? Que hoje um de arroz não paga um saco de adubo e a associação está fazendo de tudo para o produtor não ter mais prejuízo do que já tem. A ação da Associação dos Produtores Irrigantes foi rápida, realocando com rapidez colheitadeira e buscando maneiras de drenar a água mais rapidamente para diminuir os prejuízos. De acordo com o IBGE, Sergipe é o 3º maior produtor de arroz do Nordeste, depois do Maranhão e Piauí.
Segundo dados da Codevasf, os projetos públicos de irrigação Propriar, Cotinguiba-Pindoba e Betume englobam mais de 5.000 hectares, cultivados principalmente com grão. O arroz é responsável pela geração de 17 mil empregos diretos e indiretos, e as perdas impactam toda a região. Logicamente que uma coisa atípica como essa causa, sim, um impacto na produção. Para você ter uma ideia, nós perdemos 2.000 toneladas em termos de produção de arroz. E isso, consequentemente, vai impactar na nossa estimativa de produção, que era de 43.000 toneladas, vamos passar para 41.000 toneladas. E quando você tem uma atipicidade dessa, a produtividade também vai cair. Por quê? Porque dificulta muito a colheita no momento pós-chuva, né? No momento pós-temporal. E essa colheita se torna com mais dificuldade, ela rende menos. Então, com certeza, nós vamos ter índices de produtividade menores do que tivemos nas nossas últimas safras. Estimamos esse ano que nós temos uma produtividade média de 8 toneladas por hectare, quando nós vimos numa média aí de 8,5 a 9 toneladas. Acatando um pedido anterior dos risicultores, o governo do estado entregou uma balança para a região, que está sendo instalada na sede da Codevasf no Betume, e deve começar a funcionar em março. Mais um avanço, mais uma ajuda que o governo está fazendo com os produtores, que hoje a gente fica muito feliz representando 753 produtores aqui do nosso projeto. Foi um investimento muito bom que a gente não tinha no tempo, né? Daqui para março, com fé em Deus, ela está pronta e a gente já vai começar a pesar os arroz que vai ser colhido de fevereiro para março. E nos últimos dias, com mais um aumento da vazão do Velho Chico, mesmo com o fechamento das comportas do perímetro irrigado, os riachos da região do Baixo São Francisco transbordaram. Com isso, a água invadiu a lavoura de arroz. Ainda não se tem o cálculo do prejuízo, mas o grande volume de água trouxe dor de cabeça aos irrigantes e muito trabalho para retirar o excesso dos lotes. A seguir, a gente destaca os cuidados nutricionais e de manejos sanitários que devem ser tomados pelos criadores de cavalos para evitar a cólica equina. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora as notícias da meteorologia. A segunda quinzena do mês de fevereiro promete ser de muito calor e pouca chuva. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica instável no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica chuvoso após a chegada de nuvens carregadas no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, a previsão é de chuva passageira. Na quarta, quinta e sexta, uma massa de ar quente que vem do oceano deixa o tempo abafado e a sensação de calor volta a ocorrer. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 34 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 32 graus. 33 em Canhoba e 34 graus em Laranjeiras. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um problema de saúde que o criador de cavalos precisa estar atento para evitar prejuízos e até a perda do animal. Marcelo se refere à cólica equina, uma síndrome que afeta o aparelho digestivo e que se caracteriza por fortes dores no abdômen do animal. Agora, imagine quando as consequências da doença atingem os chamados cavalos atletas. O prejuízo com certeza é ainda maior. Nossa equipe esteve esta semana no Centro Hípico Atlântico, na zona de expansão da capital, para conhecer os cuidados nutricionais e de manejos sanitários para evitar o problema. Acompanhe. O manejo de alimentação de equinos é feito com muito cuidado e responsabilidade. Segue uma rotina específica que é conduzida por Denison e outros tratadores aqui do Centro Hípico Atlântico, sempre orientada por médicos veterinários. Geralmente a gente tem a ração 7 horas da manhã,
e o feno 11 horas, para dar um tempo dele digerir a ração e como botar o feno está mais aliviado. Geralmente nós botamos 7 kg de feno por dia, dividido entre 2 vezes, 11 da manhã e 6 da noite. Limpeza de baia conta muito, porque imagine, você está num local sujo, aí você vai botando alimento por cima de alimento, aí pode gerar fungo, aí esse fungo pode gerar uma cólica. Diferente do que acontece com os humanos, a cólica nos equinos pode ser fatal. Por isso que o cuidado com a alimentação deve ser redobrado. A cólica é a maior causa de óbitos em cavalos. E quando se trata de cavalos atletas, a atenção deve ser redobrada. Aqui estão cavalos atletas de hipismo e salto. E há um menor sinal de cólica. O médico veterinário entra em ação. É uma patologia que quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo o atendimento de um profissional capacitado, melhor serão os resultados e a solução do problema do animal. Então a cólica, ela pode ser uma cólica que seja cirúrgica ou uma cólica que realmente a gente consegue resolver clinicamente. Então, quanto mais cedo o diagnóstico do tipo de cólica, do atendimento veterinário, mais fácil e mais chances de recuperação sem ir para a cirurgia e clinicamente o animal vai ter com esse atendimento de suporte. O cavalo tem um estômago pequeno que exige rações frequentes e pouco volumosas. A maioria dos casos de cólicas tem origem em uma irregularidade na alimentação. Rafael explica que o cuidado com o manejo alimentar e sanitário são muito importantes para evitar as cólicas nos equinos. Além do manejo alimentar, a gente também tem um manejo sanitário, que vale a pena frisar, é muito importante, tá fazendo essa vermifugação correta do animal. A gente tem alguns casos de cólica de compactação verminótica, então por falta realmente do vermífugo, da aplicação do vermífugo, mas o principal realmente é o alimentar. O manejo alimentar seria horário de fornecimento da ração, o horário de fornecimento do volumoso, que seria a forragem, e falando mais do volumoso, o tipo de volumoso que se fornece, e falando da ração, como você armazena essa ração, tá? Então esses fatores aí são de fundamental importância também, principal, que é para você ter um manejo alimentar e um manejo sanitário redondo e você conseguir prevenir aí em quase 100% essa patologia que seria a cólica. O cuidado com a dentição dos animais também deve ser levado em consideração para evitar a síndrome nos cavalos. A parte odontológica hoje cresceu bastante e é fundamental porque a digestão ela começa na boca, né? A primeira fase de digestão ela começa na boca. Então, alguns problemas com linha de oclusão, pontas dentárias, fratura, cárie, tudo isso vai desencadear uma disfunção na primeira fase de digestão que se inicia na cavidade oral e aí sim o animal já tem uma predisposição para estar tendo complicações e evoluir para uma possível cólica por conta da mastigação ficar comprometida por algumas patologias odontológicas. Então, fica aí outra dica também, está sempre dando aí entre 6 meses e 1 ano, é o período ideal para você estar fazendo uma avaliação odontológica e estar eliminando o risco de o animal ter alguma cólica por falta da prevenção odontológica no animal. Administrar medicações sem orientação do médico veterinário pode trazer problemas para os animais. Isso eu acho que é o principal fator que os médicos veterinários hoje enfrentam, é justamente a demora do proprietário ou do tratador de quererem resolver esse tipo de patologia no local lá. Demoram a chamar o médico veterinário, acabam fazendo algumas aplicações de analgésicos, anti-inflamatórios, que a princípio, nas primeiras horas, eles vão causar realmente uma analgesia no animal, mas você não resolveu o problema e não chegou ao diagnóstico de qual tipo de cólica que o animal está. E aí isso se prolonga. E quando isso se prolonga, o animal às vezes ele para aí num período de 1 a 2, 3 horas de sentir dor, o proprietário acha e o tratador que o animal está bem, acaba soltando o animal e depois quando o efeito da medicação ela realmente vai passando e a dor vai agravando mais, o animal começa a deitar, a rolar e aí com esse ato de estar deitando e rolando, o animal que poderia ser resolvido na clínica, ele pode evoluir rapidamente para um caso que tem que ser resolvido na cirurgia. Então, o animal indo para a cirurgia, as probabilidades de resolução do caso, elas diminuem, o custo com o tratamento também aumenta. Então, querendo ter um sucesso com resolução com cólica, o principal fator é não deixar o animal deitar, caminhar o animal
e imediatamente ligar para um médico veterinário para ele estar fechando o diagnóstico e conseguindo detectar qual tipo de cólico o animal está e eleger aí o melhor tratamento para o animal. Aqui em Sergipe já são muitos criadores de cavalos atletas, seja para o hipismo, seja para a vaquejada. Perder um animal desses traz prejuízos econômicos grandes. Garcia cria cavalos há 30 anos e agora, aposentado, participa ativamente dos cuidados dos cavalos na hípica e fala um pouco dessa rotina que evita as cólicas nos cavalos. O manejo com eles, a alimentação principalmente, seja muito disciplinada. Além do que, nós temos que tirar esses cavalos das baias, obrigatoriamente, pelo menos 1 hora por dia para fazer exercício. Ou fazemos com os professores, ou fazemos colocando eles nos piquetes. E também tratamos os cascos dele todos os dias, escovamos, damos banhos de shampoo por causa das moscas, etc. E uma assistência veterinária de qualidade, porque eles são atletas. A seguir, Sergipe se prepara para o início da 3ª etapa do Defeso do Caranguejo-Çá, que acontece neste mês de fevereiro. É depois do intervalo. A gente volta já. Na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro, começa a 3ª etapa do Defeso do Caranguejo-Çá em Sergipe deste ano. Durante 6 dias ficam proibidos a captura, transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização do crustáceo. Vender o produto neste período só quem declarar o estoque. A repórter Ingrid Colasso é quem traz os detalhes. Bom dia, Alicia, bom dia, Marcelo, e a você que nos acompanha. Olha só, a gente sabe que o caranguejo é um dos pratos mais apreciados pelos sergipanos, mas para tê-lo sempre na mesa, a gente precisa preservá-lo. E para isso, existe o Defeso. E quem conversa com a nossa equipe para nos dar mais informações a respeito desse assunto é o superintendente do MAPA aqui em Sergipe, Haroldo Araújo. Muito bom dia, Araújo. É isso, a gente precisa preservar. E para isso, existe o Defeso. Exatamente. Bom dia, Ingrid. O Defeso do Caranguejo é um momento propício exatamente para que o caranguejo possa ter a sua facilidade de reprodução e que naquele período fica proibido a cata do caranguejo, né? Esse ano 2022 serão 5 períodos. Nós estamos para entrar agora num 3º período a partir do dia 17. 17, próxima quinta-feira, né? Como inicia o 3º período do Defeso do Caranguejo. Nesse período, fica proibido a pesca do caranguejo. E o comerciante que tem caranguejo em estoque, ele precisa fazer a declaração do seu estoque. Porque depois possa ser que passe por algum processo de fiscalização pelo IBAMA, então ele precisa declarar esse estoque. E a declaração do estoque do caranguejo, por parte dos comerciantes, elas precisam ser feitas até um dia antes do período que inicia o Defeso. Ou seja, nós estamos iniciando o 3º período, até quarta-feira, no dia 16, esse estoque precisa ser declarado. E existem 2 formas de declarar esse estoque de caranguejo. Uma é presencial, é o comerciante vindo aqui na superintendência do Ministério da Agricultura e fazer a sua declaração. Existe uma outra forma, que é um formulário eletrônico que está disponível no site do Ministério da Agricultura, que também os comerciantes podem fazer essa declaração do seu estoque através desse formulário eletrônico. Quem tiver alguma dificuldade no acesso também pode ligar para nós aqui na superintendência através da Divisão de Aquicultura e Pesca, através do telefone 3205-4945, que a nossa equipe vai orientar e vai disponibilizar também um link para aqueles que têm interesse em fazer sua declaração via formulário eletrônico. Os comerciantes que já têm estoque, eles precisam declarar. Se isso não acontece, pode haver sanções, não é isso? Exatamente. O que acontece? O Ministério da Agricultura, por
ter a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela é responsável por essa parte do estoque, de informação de estoques de pescados e dos crustáceos, dentre eles o caranguejo. Então, essa declaração feita aqui no mapa, ela é disponibilizada ao IBAMA, que é o órgão fiscalizador ambiental, e aqueles que fizerem ou fizerem ela de maneira incorreta com o que está na realidade do seu estoque, sofrendo algum tipo de fiscalização por parte do IBAMA e constatando a incongruência nas informações, esses estabelecimentos poderão sim sofrer algumas sanções dentro da legislação penal, da legislação ambiental, melhor dizendo, de responsabilidade do IBAMA. Então, vamos mais uma vez reforçar, falar novamente as datas para que as pessoas realmente fiquem atentas a isso. Exatamente. Quinta-feira, dia 17, inicia o terceiro período de defeso do caranguejo. Então, você comerciante precisa declarar o seu estoque até a quarta-feira, ou seja, um dia antes de iniciar o período de defeso, para que você esteja em dia, né, com a sua obrigação em relação à questão ambiental, e você tem duas maneiras de declarar. Você pode vir aqui, pessoalmente, à superintendência e fazer sua declaração, ou, se preferir, através do formulário eletrônico disponível no site do Ministério da Agricultura. Se você tiver algum tipo de dificuldade, entre em contato com a nossa equipe aqui da Divisão de Aquicultura e Pesca pelo telefone 3205-4945, que a equipe irá ajudar e irá também disponibilizar o link se porventura tiver alguma dificuldade de acesso. Haroldo, muito obrigada pelas suas informações. O Sergipe Rural agradece mais uma vez. Obrigado a vocês. Lícia, Marcelo, voltamos com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural de hoje fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. E você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Até lá!